Olá, turma! Tudo bem? Como diz lá o povo da plataforma do Ferreto, hoje é um ótimo dia para a gente aprender biologia, então vamos lá. Frisando mais uma vez, gente, que não é um assunto que cai tanto em provas, tá? Especialmente do Enem, mas como nos últimos 3 anos o Enem tem se tornado extremamente específico, não é de se assustar que apareça alguma questão específica sobre algas, certo? Então vamos finalizando esse nosso assunto, que eu gosto, na verdade. Não amo de paixão, mas eu gosto, eu acho interessante. Eu gosto de chegar na praia e, por exemplo, conseguir identificar uma alga vermelha, uma alga parda, uma alga verde, por exemplo. E saber que as algas verdes, elas foram e são os ancestrais das plantas, me deixa muito contente. Bom, vamos então ver aqui os 2 últimos filos que faltam para a gente estudar. Filo rodófita. Rodófita. Engloba as algas vermelhas, também chamadas de rodófitas ou rodofícias. Vermelhas, gente, porque elas têm um pigmento de cor vermelha chamado ficoeritrina. Então, elas são vermelhas mesmo. E a cor vermelha, ela se dá devido a esse pigmento, que é a ficoeritrina. A maioria dessas algas é multicelular, então a gente consegue ver a olho nu e é muito, muito interessante reconhecê-las na praia. Assim como as algas verdes, elas armazenam amido como reserva e na parede celular existem algumas substâncias importantes. Então eu acredito que se cair alguma atividade vai ser nesse sentido, tá? Nesse sentido das substâncias importantes que existem na parede celular das algas vermelhas. São 2 substâncias importantes. A carragenina e o agar ou agar-agar. A carragenina ou carrageno eu aprendi na faculdade como carrageno. O seu livro traz carragenina. Tanto a carragenina quanto o agar, eles são carboidratos, são polissacarídeos da parede celular das algas vermelhas. E eles têm importância econômica, então é importante falar deles porque pode ser cobrado. A carragenina, por exemplo, ela é um carboidrato da parede celular das algas vermelhas, das rodófitas, que é utilizado na fabricação de doces e sorvetes. Elas são os espessantes, os estabilizadores, sabe? Das fórmulas de alguns doces e sorvetes. Aquela cremosidade, às vezes, que tem nesses doces ou sorvetes é devido à carragenina. O agar, que é outro carboidrato importante da parede celular das algas rodófitas, ele tem grande importância no cultivo de bactérias e fungos. Quando a gente vê imagem de laboratório das placas de Petri, as placas de Petri vocês conhecem, são como se fossem pires feitos de vidro para a gente poder criar as bactérias e os fungos para cultivá-las. E qual é o substrato? Geralmente é de agar. Então, esse agar, ele é geralmente transparente. Aí a gente coloca ele todo assim, ó, dentro da placa de Petri. E ele é cheio de sais minerais, ele é um carboidrato, então ele é alimento para essas bactérias. E as bactérias começam a crescer, a fazer as colônias em cima desse agar. Então, o agar, ele é extremamente utilizado em laboratórios para o cultivo de bactérias e fungos, eu me lembro muito bem disso, da faculdade. Também tem importância econômica no sentido de ser usado na fabricação de gelatinas, balas como espessante também, como estabilizador da fórmula. As cápsulas de remédio, gente, aqueles remédios extremamente comuns que vem em cápsula, né? Aquela cápsula é de agar, então quando a gente ingere um remédio em cápsula, parece um plástico a cápsula, né? Mas não é plástico não, é agar, é um carboidrato. Ele se desfaz, então o nosso corpo libera o medicamento que está ali dentro. Moldes dentários também são feitos com essa substância, o agar. Então guarde isso que pode ser muito importante. As algas vermelhas, as rodófitas, elas possuem duas substâncias na parede celular, que são a carragenina e o agar, que tem grande importância aqui para a nossa vida,
certo? Além disso, turma, elas, né, as rodófitas, têm grande importância alimentar, especialmente para os povos orientais. Por exemplo, uma alga vermelha do gênero Porphyra é extremamente consumida. E as algas são elementos extremamente ricos também em sais minerais. Então, são alimentos muito, muito bons para a saúde. Não é à toa, né, gente, que os japoneses, eles se alimentam muito de algas e estão aí saudáveis, né? É um alimento muito rico em sais minerais. Bem, com as algas vermelhas. O último filo, então, é o filo Phaeophyta. Filo Phaeophyta. Tá aqui, ó. Engloba as algas pardas. Aqui também é interessante, eu acho, filo Phaeophyta. As algas pardas, a cor parda é uma cor marrom, né? Também conhecidas como feófitas ou feofícias, elas são assim pardas marrons devido a um pigmento chamado fucoxantina. Então, a cor parda, a cor marrom, se deve a esse pigmento, a fucoxantina. A maioria, gente, é pluricelular e pode chegar a atingir 50 metros de comprimento. Então, o talo, que é o corpo da alga, pode se estender por 50 metros, né? Exemplos de algas pardas, o sargasso e o fucus. O sargasso, eu tentei fazer aqui um desenho muito próximo dessa alga. Ela é muito interessante, eu vi muito dela na Bahia. Ela é uma alga que possui umas bolas assim, ó, umas bolotas. Na verdade, essas bolas, elas são vazias. Elas são vesículas de ar. Vesículas de ar para promover a flutuação dessas algas. E aí, elas ficarem mais próximas à superfície, captarem mais luz e fazerem mais fotossíntese. Então, é uma adaptação muito bonita. Essas vesículas, elas são extremamente visíveis a olho nu, do tamanho de um grão de ervilha quase. E, gente, é muito bonito de ver a adaptação, né? O sargasso, ele é cheio dessas bolotas, dessas vesículas de ar, armazenam ar justamente para ela ficar na superfície, pegar mais luz e conseguir fazer mais fotossíntese. Essas algas pardas, então, do filo Phaeophyta, tem também uma importância, uma substância famosa também, que é o alginato. O alginato, gente, também é um carboidrato, também fica na parede celular das algas pardas. Esse alginato, assim como o agar e a carragenina, ele é utilizado na fabricação de doces, sorvetes, creme dentais. Então, olha quanta importância para a alimentação as algas têm. Alguns são usados como fertilizantes, especialmente porque são ricos em sais minerais. E amplamente utilizados como fertilizantes, especialmente nos Estados Unidos. Certo? Bom, finalizamos as algas, então. Foram 7 filos de algas. Dessas, vocês deem bastante atenção para as algas verdes, as algas vermelhas e para as diatomáceas, tá? Aquela terra de diatomito. São bastante importantes. Você deve guardar, gente, do estudo das algas, que uma quantidade maciça de algas unicelulares fazem parte do que nós chamamos de fitoplâncton, oxigenam a atmosfera de toda a Terra. Fazem parte da cadeia alimentar como organismos produtores. Eles são o começo, a base da cadeia alimentar aquática. Certo? Então, muito bem. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!